Tudo começa com um nascimento misterioso. Retirado das águas do Nilo, Moisés é introduzido no mundo como um filho de origem divina, mas ele nasce e desce para o palácio de um rei terreno. No entanto, em um momento em que muda tudo, ele se torna um exilado. Ao fugir para Midian, o príncipe do Egito se torna um pastor. Ele desce do palácio para o pátio da vida, o deserto. No ponto mais alto de sua jornada, Moisés chega ao Monte Horebe. Ele vê uma sarça que arde, mas não se consome, e ao se aproximar, uma voz ordena: tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Moisés estava no pátio de sua própria ascensão. Ali ele recebe autoridade, sinais e tem seus sentidos abertos para o trabalho de Deus. A jornada de Moisés começa como uma descida simbólica da realeza do Egito para o isolamento profundo como pastor no deserto de Midian. Esse exílio, no entanto, não foi um abandono, mas uma preparação no pátio da vida. Na sarça ardente, ao tirar as sandálias, ele iniciou seu processo de purificação e recebeu a autoridade divina para transformar sua fraqueza em uma missão de libertação. Ele deixou de ser um fugitivo para se tornar o libertador. Portanto, o cajado do pastor agora simbolizava o comando de Deus sobre os elementos e sobre o destino de uma nação. Após confrontar o faraó, Moisés e milhares de israelitas estão encurralados diante das águas profundas do Mar Vermelho, com exércitos egípcios avançando ferozmente às suas costas e o mar intransponível à frente. O pânico toma conta da multidão. O que acontece quando não há mais para onde fugir e a única saída parece impossível? Preparem-se, porque o que Moisés está prestes a fazer vai desafiar as leis da natureza e mudar o curso da história para sempre. Estamos novamente aqui para mais uma aula, mais um estudo, agora de Êxodo, ainda continuando em Êxodo, um estudo das Escrituras, que eu estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Nós vimos na semana passada, ou no estudo passado, falamos sobre Êxodo 7 ao 13 e agora continuamos do 14 ao 18 em diante. O contexto aqui é que Israel finalmente deixa o Egito e sai de um Egito enlutado, com muito choro, com muita lamentação. Eles recebem bens dos egípcios que dão como se fosse um pagamento por tantos anos de serviço, que o Senhor já previu que isso aconteceria, então eles não saem de mãos vazias. Conta que as mulheres prepararam tudo que tinham em casa, com farinha e água, para levar para o deserto, que fosse um suprimento por pelo menos 30 dias. E eles então saem do Egito finalmente. Essa saída deles é interessante porque o Senhor vai os conduzir até um ponto em que a nossa história aqui, que vai se desenrolar, é uma das histórias mais épicas do Velho Testamento. Mas gostaria de falar alguns detalhes que acontecem quando eles saem. Uma coisa interessante, no finalzinho do capítulo 13 de Êxodo, vai dizer que Moisés leva com ele os ossos de José. Lembra lá, quando a gente estudou Gênesis, em que quando José está prestes a falecer, ele faz os irmãos dele prometer que vão levar os seus ossos do Egito? E isso vai acontecer aqui com Moisés. Ele então realiza esse pedido de José e leva com ele os ossos de José. E o Senhor, então, estava contando, vai os conduzir para um caminho diferenciado. Existiam, talvez, eu não sei quantos caminhos de possibilidade que eles poderiam seguir para chegar até o destino, que era o Monte Sinai. O fato é que o Senhor os conduz por um caminho mais difícil, mais longo, mais tortuoso. Joséfo vai falar sobre isso também, que era um caminho, parece que de propósito, para que, sabendo que eles seriam perseguidos pelos egípcios, seria um caminho difícil. Também um caminho que os protegeria dos filisteus. Isso é uma outra possibilidade dessa escolha do caminho. Então, nós vamos começar a estudar o Êxodo de 14 ao 18 aqui, falando um pouquinho sobre cada capítulo. O capítulo 14, nós vamos ver então que eles vão
passar pelo Mar Vermelho. Isso tudo vai estar descrito no capítulo 14. O capítulo 15 eles já passaram, tem o Cântico de Moisés. E então o Senhor começa a preparar o povo para sua viagem. Nós vamos ver as murmurações que o povo vai fazer diante da fome, da sede, do cansaço, da insegurança. E nos capítulos 17 e 18, a gente vai ver uma batalha que é travada contra os amalequitas, a primeira batalha do povo de Israel, e eu gosto muito dessa parte porque a gente vê o quanto eles tiveram que lutar por suas vidas. Tem muita gente que não gosta dessa parte, mas para mim me chama muita atenção, e eu quero sempre saber por que eles lutavam, contra quem eles lutavam, e a gente vai ver isso. E no 18 a gente vai finalizar com o conselho de Jetro e a chegada de Zípora e seus filhos, que é a esposa de Moisés, para ficar com eles então no acampamento. Então, lá no capítulo 14, eu quero começar nosso estudo hoje falando um pouquinho sobre as murmurações do povo. É muito intrigante a forma como eles murmuram contra Moisés. E eu quero deixar isso como base para a nossa discussão. É interessante que esse ato de murmurar, a gente vai ver mais de 20 vezes nos relatos do Velho Testamento. Era uma característica daquele povo, essa forma de estar criticando, não de uma forma para avançar ou sugerir, mas de ser um empecilho, de colocar pedra no caminho de Moisés, inclusive. E a gente vai ver isso também no livro de Mórmon. Parece que era uma característica desse povo israelita, a murmuração. Leí passou isso com seus filhos e ao longo da história do povo lá nas Américas, no povo do livro de Mórmon, a gente vai ver essa característica também bastante marcante. O fato é que esse ato de murmurar, ele expressa uma crítica, ele expressa não um interesse sincero de ajudar a resolver um problema, é uma reclamação constante e prejudicial feita nos bastidores. Parece que é uma coisa que só acontecia naquela época, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, sabemos que isso ainda hoje a gente pode ver pessoas que ainda murmuram, né? Vamos ver versículos 11 e 12 do capítulo 14. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos tirasse de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, por que eles fazem essa reclamação? Olha o drama que se começa esse evento épico. Eles estão saindo para o deserto, felizes, finalmente conseguiram se livrar dos egípcios, só que o Senhor os guia através de uma nuvem durante o dia, que lhes dá direção e também sombra, que eu fico imaginando o calor que devia ter passado durante esse deserto, durante todo esse tempo, e também uma coluna de fogo à noite. Eles eram guiados e eles seguiam essa nuvem. Por onde ela ia, eles iam atrás. Isso já no capítulo 13 vai narrar essa condição. Acontece que isso os leva até um lugar que eles ficam completamente sem para onde fugir quando observam que estão sendo seguidos pelos egípcios. Quando o faraó, passado alguns dias, menos de uma semana, inclusive, que eles saíram do Egito, o faraó pensa: que coisa foi essa que fizemos, né? Certamente esse Moisés era um mago que nos enganou. Vamos atrás deles. O faraó pega 600 carruagens, 600 carros egípcios e vai atrás do povo de Israel. Com um exército numeroso, com muitas armas, com sede, com sangue nos olhos. E diz que quando o povo viu que esse numeroso exército chegava, começaram a sentir medo. Então era uma murmuração do medo. Eu gostei de caracterizar assim. Qual era a murmuração do medo? Não há sepulcro suficiente no Egito para que a gente tenha que morrer aqui? Porque a gente não morreu lá, eles estão dizendo. Aí então nós vamos ver outras duas vozes. Uma que Moisés vai retrucar e a outra que o Senhor vai dizer. Moisés vai falar assim no 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes
nunca mais vereis para sempre. Olha essa promessa. E de fato isso vai acontecer. Quando ele fala, estais quieto, ou seja, foca naquilo que o Senhor tem feito por vocês até agora, de todo o livramento das pragas. Então, a resposta do Senhor. Por que clamas a mim? Ele dizendo a Moisés. Quando Moisés leva o problema até ele. Tem uma coisa interessante aqui, que Moisés vai fazer uma oração intercessória pelo povo. Essa oração não aparece nas escrituras, mas Joséfo, quando conta essa história, inclui essa oração. Ele fala que a oração dizia assim: vós vedes, Senhor, que é humanamente impossível, quer pela força, quer pela astúcia, escapar de um perigo tão grande como este, em que agora nos encontramos. Somente vós podereis salvar este povo, que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está em vosso auxílio. Somente vós podeis ser o nosso refúgio em tão grande, em tão extrema conjuntura. E podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus, Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em nosso favor, e erguei o ânimo e a esperança de vosso povo, que se encontra em desalento e desespero. Este mar e estes rochedos, que era tudo que eles viam, o mar na frente e rochedos em volta, e o exército de Faraó atrás, que nos cercam e se opõem à nossa passagem, são obra de vossas mãos. Ordenai apenas, Senhor, e obedecerão à vossa ordem, e podeis até mesmo, se quiserdes, fazer-nos voar pelos ares. Olha a fé que Moisés tinha quando ele faz esse pedido a Deus. A gente pode colocar essa oração intercessória aqui nesse recheio dos versículos 14 e 15. Aí no 15 o Senhor vai dizer: dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Esse evento vai ser um divisor de águas para toda a história do povo de Israel, porque durante muito tempo eles vão lembrar desse ato, do que aconteceu, essa travessia do Mar Vermelho, essa fuga milagrosa que eles tiveram. Em todos os outros registros do Velho Testamento, do Novo Testamento, do livro de Mórmon, eles são citados. Eu quero falar um pouquinho sobre essa nuvem que os guiava e a coluna de fogo. Quando eles estavam nessa situação e Moisés toca a água, um pouco antes disso, diz que essa nuvem se retira da frente deles e vai na sua retaguarda, assim como a coluna de fogo. Então, na frente deles não tinha mais nada, mas atrás vinha a luz da coluna de fogo iluminando o caminho. Mas, em contrapartida, para os egípcios, que já chegavam e já estava anoitecendo, cansados de uma grande caminhada, diz Joséfo nos seus escritos, eles param um pouco e pensam: tá tudo certo, eles não têm para onde ir aqui, vamos descansar, amanhã levamos todo mundo de volta pro Egito. Essa nuvem cria uma espécie de escuridão para os egípcios, que não viam direito o que estava acontecendo. Acontece que a noite inteira, conta as escrituras, tem um grande vento que vai abrir o mar. Mas qual é o simbolismo dessa nuvem e dessa coluna de fogo? Isso que eu quero trazer aqui para nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que ela simbolizava o batismo. A travessia do mar simbolizava o batismo e a coluna de fogo simbolizava o dom do Espírito Santo. É como se fosse uma analogia do nosso mundo. E precisamos entender aqui uma coisa importante, que quando falamos desse povo diante do exército, nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quando eles saem do Egito, as escrituras falam que 600 mil homens seguiram Moisés, mas entre mulheres, crianças e outros povos que aproveitam a saída do povo de Israel vão junto, nós vamos ter por volta de 2 a 3 milhões de pessoas. Era uma nação, era uma multidão de gente.
Quando essa coluna de fogo iluminava a noite adentro, para que o povo escapasse, e a nuvem atrapalhava os israelitas, isso durou a noite inteira. Foi aí que os ventos vieram. Vamos dar uma olhada isso nas escrituras. No versículos 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram-nos. Eles acordam, eles percebem, diz que é logo que começa a raiar o dia, essa fuga, e vão atrás deles. E entram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Existe uma doutrina aqui que eu gostaria de que a gente pudesse ponderar. O que Moisés faz diante dessa grande dificuldade que ele teve, estando na frente de um mar, sabendo que aquilo estava entre ele e o Monte Sinai, que era o seu objetivo, era o seu destino final. Estava escrito lá no GPS que eles deveriam chegar lá. Essa travessia, ela é citada em Doutrina e Convênios 8.3, quando o Senhor vai ensinar sobre o princípio da revelação a Oliver Cowdery. Oliver Cowdery queria também traduzir o livro de Mórmon, e ele vai receber essa revelação. Lá no versículo 3 vai falar assim: ora, eis que este é o espírito de revelação, eis que este é o espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho, em terra seca. Então, o desafio de Moisés era encontrar um meio de livrar a si mesmo e todos os filhos de Israel. O Elder Holland vai fazer um discurso num devocional na BYU falando sobre isso, e ele vai citar esse princípio de revelação que é usado aqui por Moisés. E ali continua dizendo assim: havia carruagens no seu encalço, ou seja, no encalço deles, dunas de areia por todos os lados e uma imensidão de água logo à frente. Ele precisava ser guiado para saber o que fazer, mas não estava pedindo algo banal nesse caso. Se tratava literalmente de um caso de vida ou morte. O Mar Vermelho há de abrir-se a quem buscar honestamente a revelação. É muito legal ver aqui um evento que aconteceu milhares de anos antes, é citado aqui no caso de Doutrina e Convênios, Oliver Cowdery, e faz completamente sentido da gente buscar a revelação para conhecer o que o Senhor espera, o que Ele quer de nós. Acontece que às vezes temos dificuldade de reconhecer essa voz ou de receber revelação. Eu já vi muitas pessoas dizerem que nunca tiveram uma experiência espiritual. Algumas pessoas até deixam de seguir a igreja por conta disso, de não ter essa experiência, ou ainda esqueceram de que tiveram essa experiência no passado. E diz, mas agora não tenho certeza se isso realmente faz sentido. E o Elder Bednar vai falar um pouco sobre isso, que eu gostaria que a gente pudesse refletir hoje aqui. Ele vai dizer assim: tenho conversado com muitas pessoas que questionam a força de seu testemunho pessoal e subestimam sua capacidade espiritual porque não recebem impressões frequentes, miraculosas e fortes. Talvez, ao considerarmos as experiências de Joseph no bosque sagrado, ou a de Saulo na estrada de Damasco, e a de Alma, o filho, venhamos a crer que algo está errado ou falta em nós, por não termos em nossa vida tais exemplos, tão conhecidos e espiritualmente admiráveis. Se vocês já tiveram pensamentos e dúvidas semelhantes, saibam que são muito normais. Apenas sigam em frente obedientemente, com fé no Salvador. Fazendo isso, não vos podeis enganar. Aí ele termina com uma promessa: ao procurarem devidamente o Espírito de revelação e o aplicarem, prometo-lhes que andarão na luz do Senhor.
Às vezes o espírito de revelação operará imediata e intensamente, outras vezes o fará sutil e gradualmente, e com frequência, com tal delicadeza, que talvez não o notem, nem reconheçam conscientemente. Mas seja qual for o padrão pelo qual essa bênção seja recebida, a luz que ela traz iluminará e ampliará sua alma, iluminará seu entendimento e dirigirá e protegerá você e sua família. Eu acredito firmemente nisso. Sempre estudei sobre o espírito de revelação e vejo isso acontecer na minha vida. Quando nós buscamos realmente o poder de Deus para guiar nossa vida, o Senhor vai nos conceder. E é um treino reconhecer essa voz do Senhor. Moisés sabia disso. Por isso ele nem tardou em fazer exatamente o que o Senhor disse. Ele bateu o seu cajado, a sua vara, no mar, e o mar se abriu para que eles pudessem passar. Acontece que no dia seguinte, depois que eles passaram, Joséfo diz que os israelitas viram que as ondas trouxeram para a praia as armas de guerra dos egípcios, e eles comprovaram que eles haviam todos sido tragados pelo mar. Porque antes que eles terminassem de passar completamente, no momento em que terminaram, o Senhor diz para Moisés: bata a vara e feche o mar. E o mar é fechado e traga todos os exércitos dos egípcios. E eles então vê esse acontecimento, trazendo as armas de guerra dos egípcios, que isso vai ser necessário para o que vai acontecer ao longo da história que nós vamos ver hoje aqui. Mas eu quero pensar o seguinte: o Senhor poderia ter feito diferente. Não precisava ter feito com que os exércitos chegassem a esse ponto de perigo tal. O que seria que motivou Jeová a agir desse jeito? O Senhor provavelmente teve dois motivos. O primeiro, que aquele ato de livramento serviria de testemunho e de acréscimo de fé para os israelitas, porque foi uma portentosa e surpreendente prova do seu poder. Não tinha nada que pudesse se igualar àquilo. Na verdade, os povos ao redor saberiam de que o Senhor havia feito aquilo pelo povo de Israel e o temeriam por isso. E, além disso, isso era um prelúdio da razão que teria daquele momento em diante de exigir que Israel confiasse nele e que lhe prestasse obediência. O segundo motivo que a gente pode perceber é que, chegando ao final dessa guerra, dessa peleja, dessa perseguição dos egípcios, todo o exército de Faraó seria tragado pelo mar, de tal forma que nunca mais perseguiriam Israel. Israel foi liberto de uma vez por todas do Egito. Conseguem ver isso? A magnitude desse grande evento? E eu gostaria que nós pudéssemos refletir. Como é que essa passagem que nós vimos agora, no capítulo 14, pode te inspirar a buscar mais a Deus em sua vida? Como é que a gente pode buscar mais a Deus? Através da revelação. Eu gostaria que pudesse ponderar as vezes em que o Senhor, no passado, também nos livrou e que mostrou o seu grande poder. Quais são as experiências que a gente pode aprender através desses livramentos que passamos em nossas vidas? A gente vai ver agora, na sequência, o capítulo 15. Logo no início, o Senhor vai dar tanta alegria a esse povo com esse livramento, que eles deixam realmente que eles passem e que eles finalmente estão salvos, que nos versículos do 1 ao 19 a gente vai conhecer um famoso cântico de Moisés. É a primeira canção que Moisés vai registrar aqui, de louvor, de agradecimento. E conta-se que os israelitas cantaram e dançaram e ficaram muito felizes durante um bom tempo. Mas isso não durou muito tempo. Na verdade, nesse tempo aqui, essa rota que eles fizeram obrigaram que o povo cavasse
poços ao longo da jornada para retirar água, só que aquela terra daquele deserto era tão dura que era um sacrifício para eles conseguirem fazer isso. E eles fizeram algumas vezes, mas chega num momento em que eles ficam sabendo que haveria um poço, e eles vão até esse poço, pensando, puxa, finalmente encontramos água. Mas nós vamos ver então a segunda murmuração do povo. No versículo 24, eles vão dizer assim: que havemos de beber? Eu acho que a gente tem que ser empáticos com eles, porque eles estavam passando por sofrimento, um grande sofrimento, e era um povo gigantesco. Imagine as crianças, as pessoas idosas, os doentes que estavam juntos. Tinham esse sofrimento, tinha essa necessidade, de se reconhecer. Mas eles não tinham dado nem 3 dias depois de que o mar tinha sido aberto, e voltaram com essa dúvida. Na verdade, eles estavam dizendo, e agora? Nos trouxeram até aqui, mas pelo jeito vamos morrer aqui mesmo. Então, no versículo 23 diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. Na verdade, o lugar era chamado de amargo. E aí as escrituras continuam no versículos 25, 26 e 27. E ele clamou ao Senhor, Moisés. E o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma madeira, que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Aí lhes deu estatutos e um decreto, e ali os provou. Joséfo, falando sobre essa passagem, ele conta que o próprio Moisés ora ao Senhor pedindo ajuda, quebra um pedaço de madeira, esse lenho, em 2, e pede para que o Senhor abençoe, para que a partir daquilo as águas se tornem doces. E isso é o que vai acontecer. Versículo 26. E disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito porei sobre ti. O Senhor prometendo a eles, porque eu sou o Senhor que te sara. Uma promessa linda e maravilhosa aqui. Aí no 27, então chegaram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam, juntos às águas. Esse evento em que Moisés vai jogar esse lenho, conta-se que ele joga o lenho e pede para que os homens fortes tirem uma boa quantidade da água daquele poço, até que aquele gosto amargo saísse, e então a água se torna doce. Então eles bebem, ficam muito gratos e bebem também seus animais. O fato aqui, para a gente chamar a atenção, que essa é a segunda vez que eles murmuram. E que esse ato de murmurar é um ato pernicioso. O presidente McKay, ele fala assim: na igreja, às vezes, encontramos 2 grupos de pessoas, os edificadores e os murmuradores. Que cada um pergunte a si mesmo: a que grupo pertenço? Somos chamados para realizar tarefas, e quando a liderança do sacerdócio e das auxiliares induz programas novos, muitos dos membros afirmam: sim, nós faremos, colaboraremos com este novo programa. Mas algumas vezes ouvimos um murmúrio. Alguém que está sempre à procura de faltas que diz: não podemos fazer isso, julgando motivos incorretamente. Alguns logo se identificam com Lamã e Lemuel, ao invés de estarem com Nefe, cujas ações expressam desejo de seguir a voz de Deus. O que nós podemos, irmãos, aprender com isso? O que nós podemos aprender com essa história até aqui? Veja que rapidamente o povo de Israel esquecia que eles viam os milagres e novamente murmuravam. Às vezes agimos assim, consciente ou inconscientemente, duvidando de que a nossa liderança saiba exatamente o que está preparando para nós. Isso é algo que a gente vê frequentemente. Então, o que esses versículos estão nos ensinando? O que nós podemos tirar desses ensinamentos? Muito bem. Conta-se as escrituras, no versículo 1 do capítulo 16, que havia passado 15 dias desde que eles saíram do Egito. Eu quero que vocês reflitam isso. Quando o Senhor dá o mandamento
deles se prepararem para sair do Egito e eles vivenciam a Páscoa, lembram-se que eles têm que preparar o cordeiro e que no 14º dia deveriam comer aquele cordeiro? Os outros 15 dias daquele primeiro mês, como as escrituras narram, eles vão passar viajando. E eles vão chegar aqui nessa parte que nós vamos estudar de Êxodo 16 e vamos ver a característica da terceira murmuração, que seria a fome, que já havia se passado 15 dias, então já tem um mês de que eles estão no deserto. Quando eles saem do Egito, eles levam consigo farinha para poder preparar bolos com a água que eles encontrassem. Eu imagino que isso deve ter sido muito difícil para eles, muito difícil essa jornada, com a falta de água e a falta de alimento. E aí a gente vai ver a terceira murmuração no versículo 2 do capítulo 16. Quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Ai, pensem eles, era muito melhor quando a gente podia comer, quando comíamos pão até fartar. Porque nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles estavam cansados, eles estavam descrentes. E o Senhor não desiste deles, de jeito nenhum. É impressionante a misericórdia do Senhor para com este povo e para conosco, porque nós não somos diferente deles. Conta-se que o Senhor vai providenciar duas formas de que eles pudessem se alimentar. Uma será através das codornizes. As codornas, que a gente pode chamar assim também, eram frequentes passando por aquele território. Era comum aos egípcios caçarem as codornas naquela época do ano, porque elas estavam migrando de um lado para o outro. Diz que as codornas, quando migravam, se cansavam e pousavam na terra. Quando elas pousavam na terra, os egípcios já tinham essa tradição de as caçar com redes. Fico imaginando que o povo de Israel já conhecia isso, mas o Senhor milagrosamente faz com que essas codornizes pousam exatamente onde eles estão. Então, naquele mesmo dia, o Senhor vai responder essa oração e vai providenciar que as codornizes pousam lá. E não só isso, ele vai providenciar um outro milagre que vai ser conhecido e reconhecido e falado durante todo o tempo no Velho Testamento e nas outras escrituras. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ele vai dar um teste aqui para eles. Será que eles vão fazer exatamente o que eu instruí? Quero só reforçar as codornizes. Uma codorna, pesa em torno de 200 a 300 gramas. Uma codorna maiorzinha vai pesar em torno de 400 gramas. Então eles comeram muito bem naquele dia. E no dia seguinte, chove do céu o que parecia uma neve. E até é interessante, nós estamos falando do maná. O que significa a palavra maná? A palavra maná significa o que é isso? Isso é o que o povo de Israel vai dizer quando vê aquilo caindo dos céus. Versículos 14 e 15. E alçando-se o orvalho caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. Diz que era do tamanho de grãos de coentro. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Então eles chamam maná. Que é isso? É o maná. Depois disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esse maná, que é um milagre do Senhor, tinha um sabor de bolos de mel, de azeite. Ele era muito saboroso. Em Números vão registrar que os israelitas pegavam esses grãozinhos pequenos, moíam e faziam bolos com ele. Só que esse maná tinha uma regra. O Senhor tinha dado um teste. Ele disse: todos os dias vai cair isso do céu. Mas o que vocês têm que fazer? Vão colher apenas para esse dia. E vão colher à medida de um homer. Ele diz isso lá.
E essa medida de 1 homer equivale a mais ou menos a 2 litros. Ele fala 1 homer por cada pessoa. Então, eles recolheriam por pessoa a quantidade de 1 homer, que equivale a 2 litros. O Elder Todd Christofferson vai ensinar sobre isso para nós, falando sobre por que essa regra de que se fosse colhida apenas 1 homer por dia. Ao prover o sustento diário, um dia por vez, Jeová estava tentando ensinar a fé a uma nação que, ao longo de um período de 400 anos, tinha perdido grande parte da fé que seus pais tinham. Ele os estava ensinando a confiar nele, a buscá-lo em cada pensamento e a não duvidar e não temer. Estava provendo-lhes suficiente para um dia de cada vez, exceto no 6º dia. Eles não podiam armazenar o maná para usá-los nos dias seguintes. Basicamente, os filhos de Israel tinham de andar com ele naquele dia e confiar que ele lhes daria uma quantidade suficiente de alimento para o dia seguinte, e no dia seguinte e assim por diante. Desse modo, ele nunca estava muito longe do pensamento e do coração deles. Esse ato do Senhor e essa prova, esse teste de dizer, confia em mim, de que vai cair todos os dias. Teve israelita que não passou, teve israelita que tentou guardar e armazenar para o dia seguinte, porque não confiaram totalmente. Mas nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, tinha todo tipo de pessoa nesse povo. Acontece que quando eles guardavam, aquilo apodrecia e criava bichos e não adiantava de nada. O Senhor estava ensinando a eles um princípio de fé, estava ensinando a eles um princípio de que tem que pensar no outro, porque se você colher a mais do que você necessitava, talvez alguém iria ficar sem. E eles tinham que aprender com isso. E para além disso, em Deuteronômios 8:3, eles vão aprender um princípio, que o homem não viverá só de pão. E lá no versículo 3 fala assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Viverá o homem. Ainda nesse capítulo, no versículo 33, gostaria de deixar registrado, que vai dizer assim, disse também Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele 1 homer cheio de maná, exatamente a quantidade que cada indivíduo tinha direito, segundo as Escrituras, e coloca-o diante do Senhor, a fim de guardá-lo para as vossas gerações. Isso aqui, irmãos, esse homer de maná, primeiro entender que eles receberam esse maná durante os 40 anos que estiveram no deserto. Eles receberam esse maná o tempo todo, que era de onde vinha o pão para eles. Esse maná é guardado num vaso de ouro que vai pertencer à arca da aliança, vai junto com a vara de Arão, junto com as tábuas dos 10 mandamentos, vai compor para que pudesse se lembrar desse milagroso feito do Senhor. Agora, gostaria que nós pudéssemos refletir sobre isso que o Elder Christofferson falou para nós, do que o Senhor queria ensinar a esse povo. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? O que isso tem em relação às nossas angústias, nossos medos, as nossas ansiedades modernas? Tememos muito o dia da manhã. O Salvador falava muito isso com seus discípulos e seguidores. Não tema o dia da manhã. O Senhor não pensa nos passarinhos? Se o Senhor provê aos passarinhos, como diz esse hino que é tão lindo, também vai prover a vós, né? Talvez devemos passar melhor nesse teste, de buscá-lo dia a dia. Cada dia o seu mal, Salvador fala isso também. Se preocupa cada dia o seu mal. Além disso, tem coisas que nós precisamos fazer diariamente, como prova de nossa confiança, porque a revelação e o fortalecimento da nossa fé é diário. Talvez o contato com as Escrituras, assim como nos alimentarmos do maná diariamente era para os israelitas, também tem que acontecer conosco. Nos alimentarmos diariamente. Eu lembro que o presidente Monson, há muito tempo atrás, falava isso. Ele disse que nós, a cada dia, temos que ter um contato com as Escrituras ou com algo do Evangelho, seja através de uma música, seja através de um vídeo, seja através de um versículo. Isso tem que estar diariamente na nossa mente, no nosso coração. Isso é nos alimentar.
da palavra de Deus, como coloca aqui em Deuteronômio. Nós vamos ver agora no capítulo 17 a quarta murmuração. Isso está no versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Quando eles ganham a água naquele poço de Mara, como diz as Escrituras, eles viajam, possivelmente levaram esse suprimento de água, esse suprimento começa a acabar e eles começam a se desesperar novamente. Não temos água novamente. De onde vamos tirar a água do deserto? Isso era uma dúvida lícita. De onde vou tirar a água? Mas eles não conseguiam entender o grande poder que o Senhor tinha. Não confiavam. Então Moisés vai clamar ao Senhor novamente e vai dizer: Que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E de fato, ele era ameaçado de ser apedrejado. Lá no evento, no primeiro evento do poço de Mara, diz Joséfo que o povo já queria apedrejar e que Moisés teve que convencê-los a lembrar de todas as coisas que o Senhor fez por eles, de ter livrado eles dos egípcios, de ter atravessado o Mar Vermelho, que era uma coisa incrível e maravilhosa. Toda vez Moisés está convencendo o povo de que deve confiar. Então, no versículos 5 e 6, o Senhor vai dizer assim: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Horebe era o Monte Sinai, era a cadeia de montanhas onde o Monte Sinai ficava. E tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, e diante dos olhos dos anciãos de Israel. Isso foi um feito incrível. Como tirar água do deserto através da rocha. Ainda no capítulo 17, nós vamos ver a primeira batalha que os israelitas travaram. E eles vão batalhar contra os amalequitas. Veja que não são eles que atacam os amalequitas, mas são os amalequitas que os atacam. Os amalequitas, segundo as tradições bíblicas, são descendentes de Esaú. Eles são moradores, nômades do deserto, mas eles pertencem aos descendentes de Esaú. Amaleque é neto de Esaú. E isso se tornava um pouco parentes do povo de Israel, um parente um pouco distante, mas era um povo que era parente. Joséfo, falando sobre essa condição dessa guerra, conta que quando o povo de Edom era de uma grande cidade, onde Esaú se fixou, deixando com que Jacó ficasse em Canaã, ele sai e cria um grande povo nesse lugar de Edom. Nós vamos ver muito isso nas Escrituras. Só que acontece que os edomitas se tornam inimigos do povo de Israel. E quando eles ficam sabendo do grande livramento do Senhor desse povo do Egito, começam a temê-los. Pensam assim: vão tomar nossas terras, vão vir e vão tomar o que é nosso. Porque é um povo numeroso. Nós temos que atacá-lo enquanto eles estão vulneráveis. As Escrituras contam, em Deuteronômio, por exemplo, que ao longo do caminho, enquanto o povo andava pelo deserto, os amalequitas, que eram nômades do deserto, diferente dos edomitas que moravam numa cidade, eles viviam no deserto, conheciam tudo sobre o deserto, eram acostumados com esse tipo de situação. Mas eles eram aproveitadores e não temiam o Senhor. Todas as caravanas que passavam ali de comerciantes, eles atacavam. Todos temiam os amalequitas por isso. E quando Israel passava, conta-se em Deuteronômio que eles atacavam os que estavam cansados ao longo do caminho. Então, aqueles que ficavam para trás, os fatigados, os fracos, eles estavam, as mulheres, as crianças, os idosos, eles matavam os que estavam mais atrás. E o Senhor não esqueceu disso. Então, eles, em conjunto com o povo de Edom, fazem um conselho e determinam, e eles são então armados por esse povo de Edom, dos outros reis que se davam muitas guerras, gostavam de guerrear, armam esse povo amalequita para que vão atrás do povo de Israel, e a ordem aqui é que eles sejam exterminados. O povo de Israel já começa a sofrer desde agora, ao longo da história, essa premissa de que devem ser exterminados.
A gente vai ver isso muito. E eles vão começar a atacar. Eu não sei porque as escrituras não dão detalhes. Acontece que Moisés se prepara para isso. De algum jeito ele sabe que eles vão vir para cima deles. E eles passam a noite toda deliberando, fazendo conselho e falando com todos os homens. Então ele escolhe um homem poderoso para ser seu general, que vai ser Josué. Nós vamos falar muito sobre Josué. Joséfo, falando sobre Josué, fala que ele era filho de Num, da tribo de Efraim, e ele era um homem de grande mérito, pois não era menos judicioso que valente, ou seja, era tanto justo quanto valente. Eloquente, ou seja, ele falava bem, ele conseguia dirigir e comandar as pessoas. E infatigável no trabalho, era trabalhador. Esse era o general Josué, que Moisés vai escolher para liderar o povo. Então, ele fez com que Josué escolhesse os homens mais fortes para ir batalhar contra o povo e pediu ainda para que um número maior de homens ficasse e guardasse o acampamento, guardassem as mulheres e as crianças e a fonte de água que Moisés faz jorrar da pedra, da rocha. E eles vão batalhar. Versículos 9 até o 12. Vamos dar uma olhada. Pelo que disse Moisés a José, escolhei-nos homens e saí pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua vara, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua vara, pelo cansaço, pela exaustão, porque aquilo era uma batalha de um dia inteiro e uma noite, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Então, ele sentou-se para descansar um pouco ainda enquanto erguia a vara. E Arão e Ur aqui, Arão era o irmão de Moisés, Ur é seu cunhado, casado com Miriam, sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Essa batalha é uma batalha de um dia inteiro, irmãos. Conseguimos imaginar isso? E Moisés, enquanto sustentava a vara, orava ao Senhor para que protegesse o povo, para que fizesse deles vencedor. Eu fico imaginando a oração que Moisés fazia nesse momento. Porque era devastador ver o povo sofrendo, porque muitos morrem nessa batalha. Por mais que o povo sai vencedor, no final desse capítulo vai dizer que eles saem vencedor, muitos dos israelitas morreram. Existem alguns princípios que eu quero tirar dessa experiência. Mas antes da gente passar para os princípios, uma curiosidade. O povo vai vencer essa luta. Porque conta-se que enquanto a vara estava suspensa e erguida, o povo vencia e eles foram vencendo com Arão e Ur sustentando as mãos. Quando chega a noite, os amalequitas, cansados, vendo que não tinham mais chance de ganhar, eles fogem. E enquanto eles fogem, Moisés ordena que pegue todas as armas, todos os utensílios que eles levaram para a guerra, os amalequitas, e eles se armam com essas armas e despojos de guerra e vão levar isso com eles para acampamento adentro. Isso é um detalhe. Mas qual é o princípio que nós podemos aprender com isso aqui? Bom, o maior princípio que nós podemos aprender é como Arão e Ur sustentaram e apoiaram Moisés nesse grande feito. E isso vai ser falado muito pela liderança na igreja, de que nós devemos apoiar os nossos líderes. Inclusive, fazemos isso com o gesto de erguer a mão, ou seja, de sustentar uma mão acima, nesse mesmo gesto. Elder Husband, falando sobre isso, ele fala assim: apoiamos o nosso profeta vivo na conferência geral, bem como a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, as autoridades gerais e os líderes da igreja. Recentemente fizemos isso na conferência geral. Apoiar significa suster outra pessoa, dar a ela a nossa atenção. Então aqui, gostaria que nós pudéssemos pensar mais no micro e não no macro que está lá na presidência geral. Vamos pensar mais no micro, como estamos apoiando a liderança local.
nossos presidentes de estaca, nossa liderança da estaca, das organizações, o nosso bispo, nossas organizações dentro da ala. Significa, então, como ele diz, suster outra pessoa, dar a ela nossa atenção, ser fiel à sua confiança, agir de acordo com suas palavras. Eles falam por inspiração do Senhor. Entendem as questões atuais, o declínio moral da sociedade, os esforços crescentes do adversário para frustrar o plano do Pai. Ao levantarmos nossa mão, demonstramos nosso apoio, não apenas naquele momento, mas em nossa vida diária. Apoiar inclui suster nosso presidente de estaca e bispo, líderes de coro e de organização, professores e até diretores de acampamento em nossa ala estaca. Olha até onde ele vai com isso. Em casa, apoiamos nossa esposa e nosso marido, nossos filhos, pais, parentes e vizinhos. Quando apoiamos uns aos outros, é como se disséssemos: estou a seu lado. Não apenas para levantar seus braços e mãos quando estiverem pendendo, mas para ser um consolo e uma força para você. Isso é maravilhoso e lindo. Esse evento dos amalequitas é maravilhoso e lindo. Joséfo fala que o povo de Israel jamais conquistou uma vitória mais célebre e vantajosa do que essa. Dessa vencer os amalequitas. Esse simbolismo de ter o apoio do Senhor que os guiou para essa grande batalha. Eles ficaram conhecidos por esse grande acontecimento e vão ser muito temidos, nós vamos ver isso. No capítulo 18, nós vamos ver que Jetro e Zípora, sua filha, esposa de Moisés, junto com seus filhos, Gerson e Eliezer, vão chegar e ficar com Moisés no acampamento. Também Jetro vai dar um conselho muito importante para Moisés aqui a respeito de liderança, de dividir as responsabilidades com a liderança. E isso é lembrado durante todos os discursos também por nossos líderes. Tanto a questão do apoio, quanto a questão de organizar e ter as pessoas fazendo a sua parte dentro do reino do Senhor. Gostaria de chegar ao final dessa aula falando um pouquinho sobre o grande simbolismo que foi toda essa viagem épica do povo de Israel. Percebam que eles tinham duas necessidades básicas que temos hoje em dia, que é de matar a nossa sede e matar a nossa fome. E que o Salvador vai usar isso quando começa a ensinar o povo na sua época. Ele vai falar sobre como ele é a água que jorra da rocha, ou que ele é a própria rocha que dá a água, que ele é a água viva. A gente vai lembrar isso muitas vezes. Bruce R. McConkie, citando um pouco sobre o que Paulo fala sobre essa questão de Cristo ser a água viva, ou ser o pão que cai do céu, diz assim: Cristo é o pão que desceu do céu, o pão da vida, o maná espiritual, do qual os homens devem comer para alcançar a salvação. Também ele é a bebida espiritual, a água viva, a água da vida que a humanidade deve beber, para que nunca mais tenha sede. É lindo ver como o Salvador ensinava esses princípios ao povo. Lembram-se, enquanto no sermão o povo tinha fome, e então em João 6,32 ele fala assim, o povo diz: Moisés deu maná ao povo, será que você também não pode fornecer um alimento a nós? E ele fala, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Primeiro ele diz, Moisés não vos deu o pão do céu. Não é? Aquilo caía do céu e era simbólico. Mas agora meu Pai me dá, ou seja, o Pai dá o verdadeiro pão. Quem é? O próprio Salvador. Mais na frente, nas Escrituras, o Salvador vai dizer também testificando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E ainda no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós podemos participar desse pão diariamente, assim como os israelitas participaram, quando o maná caía para eles a cada dia. Quero convidá-los a receber isso em suas vidas, deixar com que esse pão da vida, que é o Salvador, que essa água viva que vai matar a nossa sede para toda a nossa vida e para a vida eterna, faça parte da nossa vida diariamente. O presidente Monson fala isso, devemos permitir que o Evangelho esteja na nossa vida diariamente. Ele fala, nem que seja um contato com o vídeo, com as escrituras, com algo que nos lembra o Evangelho, uma música, tem que fazer parte diariamente das nossas vidas, para que essa água jorre dentro de nós eternamente e para que esse pão nos alimente diariamente. Eu sei que isso é verdade, irmãos, e eu vejo isso acontecer na minha vida diariamente, eu vejo isso acontecendo ao longo da minha vida como membro da igreja e quero convidá-los a viver isso também. Sei que é verdade, testifico disso, em nome de Jesus Cristo, amém. Espero vocês para o nosso próximo vídeo e aula e que possam desfrutar desse momento juntos. Até lá!